Oi, Lucinha, que vive ali de São Paulo. Eu tenho uma dúvida sobre Deus se arrepender ou não de alguma coisa que ele fez. No Velho Testamento tem algumas partes que fala que ele se arrependeu, por exemplo, na passagem de Samuel, quando fala de Saul, mas depois em seguida fala que Deus não é homem para que se arrependa. Então eu fiquei na dúvida, Deus se arrepende ou não se arrepende? Aí se você puder explicar, obrigada, tchau, tchau. Obrigado pela sua pergunta. Vamos ler então o que está escrito aqui em Jonas, capítulo 3, verso de número 10, quando diz assim a minha Bíblia: Tendo em vista o que os ninivitas fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus não se arrepende no sentido de pecar. Deus se arrepende no sentido de mudar um propósito anteriormente definido. Deus não é menos Deus, porque ele diz assim, vou pegar esse sorvete dali e colocar aqui. Mas aí ele decide não fazer isso mais. Isso não tira de Deus o fato dele ser Deus. Isso não o coloca menos divino. Deus voltar atrás de uma decisão, isso ele pode fazer. E ele faz muito isso fruto da intercessão e do apelo de nós, seres humanos. A Bíblia diz que um dia Deus tomou uma decisão. Vou destruir o povo de Israel. Cansei desse povo. Moisés orou a Deus e falou, Deus, o que o povo vai falar do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito, mandou as pragas para depois matar a gente aqui fritado no deserto? E a Bíblia diz, e Deus, ouvindo a oração de Moisés, se arrependeu. Não no sentido de que Deus pecou, mas no sentido de que ele decidiu tomar uma decisão, mas aí ele voltou atrás dela. Mesma coisa aqui do texto de Jonas. Mesmíssima coisa. Deus falou, vou destruir Jonas, o povo de Nínive, e vou mandar Jonas pregar. Jonas foi, pregou a palavra, o povo se arrependeu. O povo se arrependeu. O texto é muito claro. Tendo em vista o que eles fizeram e como se arrependeram dos seus maus caminhos, Deus se arrependeu. Esse texto, na verdade, não coloca Deus menor. Para mim, esses textos da Bíblia colocam Deus maior. Quando a Bíblia confere a Deus sentimentos humanos, isso não está fazendo de Deus um ser humano, mas está mostrando, na verdade, o poder que eu e você temos de interceder e de mudar uma tragédia já declarada para alguma coisa que pode salvar e transformar a vida de uma pessoa. Às vezes alguém tem uma sentença de morte já sobre a cabeça dela. Às vezes alguém, Deus disse assim, fulano eu cansei, não dá mais. Aí você ora por aquela pessoa. E Deus diz assim, eu vou dar mais uma chance, porque o meu servo orou. Eu vou dar mais uma chance para essa empresa que já ia falir, mas os meus servos oraram. Eu vou dar mais uma chance para essa criança, porque os meus servos oraram. Então, eu e você podemos ter, tal intimidade com o Senhor, a ponto de fazê-lo voltar atrás num projeto. E não realizar um mal, ou permitir um mal que iria acontecer. Então, Deus não arrepende no sentido de pecar. Deus não erra, Deus não comete pecados e depois se arrepende. Mas Deus se arrepende no sentido de voltar atrás em decisões tomadas quando os seus servos clamam a Ele.